Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda sobre fé e sofrimento. Uma releitura poderosa baseada em uma mensagem de Ed René Kivitz. Sabe, quando a gente pensa em Deus, qual imagem vem à cabeça? Para muita gente, é a de um poderzão, sabe, ilimitado, absoluto, quase um resolvedor de problemas cósmico. Só que, e se essa ideia, essa imagem tão comum, for na verdade uma fonte de frustração? Pois é sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, para começar, vamos dar uma olhada no que geralmente se espera desse Deus da onipotência. É basicamente isso, né? A gente espera que Deus resolva nossos pepinos, satisfaça o que a gente precisa, conserte o que está errado no mundo e, claro, nos faça vencer nossas batalhas. A ideia é que a função principal de Deus seria usar seu poder a nosso favor, principalmente quando a gente chega no nosso limite, quando já não dá mais conta. Mas olha que interessante. De onde será que veio essa imagem tão forte de um Deus de poder? A origem disso tem umas raízes históricas bem profundas e que, olha, podem surpreender bastante. Essa palavra aí, pantocrator, vem do grego e quer dizer, literalmente, governante de tudo, todo-poderoso. Era um título usado para imperadores, tipo o Alexandre o Grande. E aí, lá no século IV, depois que o imperador romano Constantino se converteu, o termo Cristo Pantocrator começou a ficar super popular. E aqui tá o pulo do gato. Pensa bem, o Império Romano, ele não precisava de um Jesus de Nazaré, de pé no chão, andando no meio dos pobres. Não, o Império precisava de um Cristo glorioso, poderoso, sentado num trono. Um símbolo de poder imperial. E é impressionante como essa necessidade do Império acabou moldando a imagem religiosa que muitos têm hoje, muito mais do que os evangelhos originais. Beleza, mas e aí? O que acontece quando esse Deus todo-poderoso simplesmente não aparece do jeito que a gente espera? Bom, é aí que a coisa complica. Esse tipo de crença pode acabar gerando um ciclo bem pesado de angústia, tanto espiritual quanto emocional. Esse ciclo é quase uma receita para dar errado, sabe? Primeiro vem a frustração. A gente reza, pede, mas nada acontece do nosso jeito no nosso tempo. Aí vem a culpa. A gente olha para nossa própria fraqueza, nossa ansiedade, nosso medo e pensa, poxa, estou falhando, não sou o crente vitorioso que deveria ser. E o mais maluco é que, quando as coisas dão certo, quando a gente se sente abençoado, isso pode virar arrogância, um sentimento de superioridade. No fim das contas, é uma fé que não preenche. A grande questão é, será que existe um outro caminho? E a resposta pode estar com o apóstolo Paulo. Ele oferece uma alternativa, e é uma alternativa radical. Uma que não está na força, mas, pasmem, na vulnerabilidade. Porque olha só que coisa, em vez de Paulo chegar e falar da sua conversão espetacular, das visões que teve, ele solta uma bomba. Se é para me orgulhar de algo, eu vou me orgulhar é da minha fraqueza. É chocante, né? Mas por que ele diria isso? Ele lembra de um momento muito específico, um dos piores da vida dele provavelmente. Para escapar dos inimigos em Damasco, ele teve que ser baixado pelo muro da cidade dentro de um cesto. Imagina a cena. Uma humilhação total, um desamparo completo. E ele diz que foi ali, naquele ponto baixo, que a relação dele com Deus se tornou real de verdade. E não para por aí. Ele também fala de um tal de espinho na carne, um tormento constante, algo que o afligia sem parar. Ele conta que implorou, pediu 3 vezes para Deus tirar aquilo dele. E a resposta de Deus não foi tirar o espinho, foi outra coisa, uma resposta que mudou completamente a perspectiva dele. E aqui está a virada de chave de toda essa história. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, isso é revolucionário. O poder de Deus não se manifesta eliminando a fraqueza, mas se aperfeiçoando nela, através dela. Isso nos leva, então, à grande mudança de mentalidade. A gente sai de uma cobrança por proteção, por um poder que resolve tudo, e passa para uma aceitação de uma graça que é suficiente. A diferença é brutal, né? De um lado, tem a ideia de uma proteção onipotente que funciona como uma blindagem que tem que prevenir o sofrimento. É uma exigência para que Deus remova o problema. Do outro lado, tem a graça suficiente. Ela não previne, ela redime o sofrimento. Não é uma blindagem, é uma presença. Com ela, a gente encontra Deus dentro do problema. A mensagem, no fundo, é que a graça de Deus é o bastante para nos carregar no colo através das dificuldades e, mais que isso, transformar essas dificuldades.
Mas atenção, não é o sofrimento em si que nos torna melhores. É o sofrimento que é, digamos, mergulhado na graça, redimido por ela. Pensa no apóstolo Pedro. Foi só depois da humilhação terrível de negar Jesus que ele ficou pronto de verdade para sua missão. Foi a fraqueza dele, quando tocada pela graça, que criou um tipo completamente novo de força. E é por isso que Paulo podia dizer, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. É uma perspectiva que muda tudo. Permite que a gente olhe para trás, para as nossas próprias dificuldades, não como se Deus tivesse falhado, mas como os lugares exatos onde a graça fez o seu trabalho mais profundo e transformador. Então, a reflexão final que fica é essa. Onde, na nossa fraqueza, o verdadeiro poder pode ser encontrado? Essa releitura toda nos convida a parar de pensar só em como escapar das nossas vulnerabilidades e começar a pensar no que a gente pode construir a partir delas.